Essa aula de hoje, a gente vai tratar do tópico disciplina, né? E a gente vai falar sobre governo. Governo, ele é um princípio bíblico, assim como a instrução, assim como a disciplina, né? Que a gente pincelou a aula passada. E então é o primeiro princípio bíblico que a gente vai estudar, porque ele começa quando a criança nasce. Então ele é o primeiro princípio bíblico aplicado na maternidade. É o princípio do governo, né? Então a gente vai reler o versículo de 1 Timóteo. Alguém pode digitar ali no chat para ficar registrado? O versículo de 1 Timóteo 3, 4, né? Capítulo 3, versículo 4, que a aula passada a gente viu, mas hoje a gente vai mais a fundo, tá? Só um pouquinho. Hoje a gente vai um pouquinho mais a fundo. Eu vou ter que arrumar uma ajudante para me ajudar a recepcionar as pessoas aqui, senão eu acabo me perdendo um pouco. Tenham paciência, meninas. A gente já continua. Então, quando a gente fala ali de governo, a gente lembra sempre desse versículo de Timóteo, né? Então, Paulo está orientando aqui Timóteo, que Timóteo, na verdade, ele está montando, ele é pastor, né, dessa igreja, e Paulo está dando para ele algumas direções de como erguer uma liderança que seja uma liderança saudável, tá? Então, o que Paulo ensina para Timóteo ali? Deixa eu permitir aqui. Okay. Ele diz assim para Timóteo: olha, o líder dessa igreja, ele tem que ser um ótimo governante. Ele diz assim: e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. A gente estudou isso na aula passada. Então, aqui nesse versículo existem 3 princípios já para a criação de filhos. Primeiro, que é o princípio do governo, tá? Segundo, o princípio da obediência, criar sob disciplina. Obrigada. Governe bem a própria casa, princípio do governo, criando os filhos sob disciplina, princípio da obediência, né? E o terceiro, com todo o respeito. Então, o princípio do respeito, tá? Esses 3 princípios são basilares de qualquer maternidade cristã, de qualquer maternidade saudável, né? Governar, os filhos obedecer, né? Os pais, e o princípio do respeito mútuo. Tanto o pai respeita os filhos, disciplina os filhos com respeito, governa com respeito, né? A casa. Tanto os filhos vão vendo a forma como o pai age, a mãe age, e eles aprendem a tratar o pai e a mãe também com respeito. Então, o governo, nesse caso, no original grego, ele significa alguém que protege, né? No caso, um guardião, né? Então, essa é a ideia do guardião nesse caso aqui. É alguém que protege, alguém que está ali para suprir, para governar, no sentido de proteger, cuidar, ajudar, né? Não é no sentido de controlar, não é no sentido de ser autoritário, mas de proteção, de guardião, de direcionar. Então, quando Paulo diz para o homem de Deus governar bem a sua casa, né? É para ele realmente assumir a liderança, né, da sua casa, nesse sentido, tá? Então, é assim que ele fala para Timóteo ali. E a gente leva isso para nossa maternidade, né? Então, no outro, continuando o versículo, né, no princípio da obediência, criando sob disciplina, é no sentido de segurar firme. A palavra é echo, é E-C-H-O, echo, escreve, né? No original grego, e significa segurar firme, ter o controle nas mãos, não sendo aquele pai ou aquela mãe que agora, né, para nós mães, né, aquela mãe banana, aquela mãe que não tem voz, aquela mãe que não tem firmeza nas decisões, aquela mãe que não tem constância, né, nas ordens, tá? Então, é nesse sentido que o criando significa, tá? O criando o filho sob disciplina, nesse sentido ali. Continuando ali, então. Hoje a gente vê, né, muita a paternidade
mais do que a maternidade, a gente vê muitos pais que abriram mão dessa autoridade. As mulheres, elas tomaram as rédeas da casa, né? E os papéis acabaram se invertendo na família. Então, nesse versículo, Paulo está falando especificamente para homens. Mas segure firme sua família, mas tenha o controle nas mãos, seja firme, né? Diga, seja o seu sim, sim, o seu não, não, né? Então, o homem, gente, ele é o sacerdote do lar. Ele que precisa saber para onde ele está indo e para onde ele está conduzindo a sua família, né? Isso transmite segurança a todos e a todo mundo, né? Aos filhos, à esposa. Então, a palavra disciplina nesse versículo é no sentido de respeito, sujeição e obediência. A gente vai ver que a palavra disciplina tem sentidos diferentes, né, no original, mas nesse caso específico é nesse sentido de respeito, sujeição à autoridade dos pais e obediência a eles, tá? Então, criando filhos sobre respeito, criando os filhos com sujeição a vocês e criando filhos obedientes a vocês, né? Essa é a orientação bíblica para a nossa maternidade. A gente vai ver um outro versículo que fala mais ou menos o mesmo contexto para a gente reafirmar essa questão do governo. Continua em Timóteo, né? 1 Timóteo 3,12 escreve assim, ó: os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem seus filhos e sua própria casa. Então, aqui a gente tem uma reafirmação, né, da necessidade de cuidar, proteger, guardar, prover a família. É a mesma palavra grega que tinha antes, no versículo anterior. Então, é importante a gente entender bem esse conceito, porque durante um tempo na vida dos filhos, é o governo que vai prevalecer, né? E se esse governo não estiver bem consolidado, esse tempo precioso passa sem o exercício do governo. E isso vai levar muitos problemas para as fases seguintes, né? Quanto menor a criança, então a gente tem essa medida, quanto menor a criança, maior é o governo dos pais. E quanto maior a criança, menor o governo, né? E daí o que fica quando o filho cresce? O que resta para nós é a nossa influência, que a gente deixou ao longo do tempo, né? Então, a gente vai dividir essa aula em duas faixas etárias, tá? De crianças de 0 a 2 e de crianças de 3 a 4, para a gente entender melhor como funciona o governo nessas duas faixas etárias, tá? O governo, ele é geralmente exercido até mais ou menos os 4 anos, daí depois já começa a mudar um pouquinho, né? A maternidade muda, tá? Então, primeiro crianças de 0 a 2 anos de idade, e é a fase em que a gente mais tem governo sobre os filhos, né? Porque é muito simples, é muito natural, é muito óbvio, né? Os filhos são totalmente dependentes da gente nessa fase. Não adianta nessa fase, até os 2 aninhos ali, mais ou menos, dar muitos sermões compridos, explicar a razão de tudo, porque eles não têm, assim, condições fisiológicas, né? Eles não têm condições emocionais, assim mesmo, para entender toda uma situação. Então, a criança ainda não entende os valores, ela não entende os princípios, ela não entende valor moral, ela não sabe o que é certo e o que é errado, né? Então, os pais, eles precisam, primeiramente, nessa fase, é a fase do patinho, né? Ele é a fase que os pais precisam ser exemplo mesmo, e explicando para a criança, né? Mas sem criar muita expectativa que ela vai entender, né? Como você quer e quando você espera, né? Então, às vezes, você vai ter que repetir o mesmo comando várias vezes para a criança, e isso não quer dizer que a criança não aprende, que a criança é simplesmente uma inabilidade natural dessa fase, né? Essa fase do 0 aos 2 anos, ela é muito sensorial. A gente chama de fase sensório-motor, porque a criança ainda está desenvolvendo ali a coordenação motora ampla, né, que é o equilíbrio, é o engatinhar, esse pôr de pé, né, conseguir escalar, descer. Então, é uma fase em que ela está desenvolvendo isso, né? E a fina também, a coordenação motora fina, né, de pegar pequenas coisas, movimento de pinça, né, andar na ponta do pé, tudo isso acontece nessa fase do 0 aos 2 anos. Deixa eu colocar a Camila aqui, ok. Então, nessa fase do sensório motor, que é mais forte, né, a gente precisa estimular a criança, ela precisa de muito estímulo mesmo, né, brincadeira de tudo quanto é tipo, brincadeira ao ar livre, brincadeira com texturas diferentes, grama, areia, barro,
coisa áspera, coisa lisa, né? A criança precisa se sujar. Ela precisa explorar formas, redondo, subir, descer, porque isso vai trabalhar no cérebro dela um registro de altura, profundidade, para marcha, para pisar, né? Tudo isso a gente precisa proporcionar para crianças fortemente nessa fase. Nas fases seguintes também, mas principalmente nessa fase, né? Outra coisa importante nessa fase, gente, é ler em voz alta para a criança. Então, passe o máximo de tempo com a criança, porque é nessa fase que ela mais desenvolve o apego ao adulto que cuida dela, né? Então, eu fico assim, pensando, né? Às vezes a gente precisa colocar o filho numa escolinha nesse tempo, e muitas crianças às vezes acabam ficando bastante tempo, né? Longe da mãe, e isso é muito prejudicial, né, para a criança em si. Lógico que muitas vezes a gente não tem essa opção, mas quando você puder ficar com a criança, naquele tempo que você tem com ela, que seja um tempo de qualidade, que seja um tempo realmente que você se dedique a ela, né? Não importa se você tem meia hora ou se você tem o dia todo, mas você precisa estar ali dedicado, né? No tempo que você tá com ela, ter um tempo de qualidade, sem distrações, olho no olho, né? Para que aquela criança, ela se apegue a você, né? Por que que é importante que a criança se apegue? Eu nem preciso falar, não é? A criança, ela vai imitar os teus valores, né? Ela vai querer aprender aquilo que você fala, você vai ter autoridade sobre ela a partir do momento que você tem influência e que ela tem apego a você, né? Então, é por isso que é tão importante a gente desenvolver o apego. Então, nessa fase dos 2 anos também é a fase da birra, tá? E a birra, gente, ela é um processo. Quem estava conosco na jornada de cérebro da criança, o ano passado, a gente fez uma jornada toda só sobre o cérebro da criança, né? Mas se você não fez, a gente vai repetir mais pra frente essa jornada. Eu vou pincelar aqui que existem 2 tipos de birra, né? A birra fisiológica, que é aquela da idade, que é aquela esperada, que é aquela normal, né? E a birra comportamental, que essa sim precisa ser corrigida, a gente precisa alinhar a criança a um comportamento adequado. Mas a birra fisiológica é que acontece nessa faixa etária, né? Então os pais eles têm que estar atentos, porque a criança, para que ela não se machuque, né? Para que a criança se acalme, então ela redirecionar ela, né? Eu lembro que você pega a criança que tá fazendo aquela birra, aquela coisa, leva ela ver o passarinho, leva ela ver a grama, distrai a criança, né? E assim você vai ensinando ao longo do tempo a ela ter equilíbrio de novo, né? Então, a criança, nessa fase de 0 a 2 anos, quando ela fizer birra, ela não precisa ser corrigida, ela precisa ser socorrida, né? Porque está acontecendo algo muito desesperador no cérebro dela, né? Ela não faz aquilo para te provocar, ela não faz aquilo porque ela é teimosa, ela não faz aquilo porque ela é uma criança birrenta, ela faz aquilo porque ela não consegue lidar com tudo que está acontecendo com ela, né? Então ela precisa de socorro. A gente precisa estabelecer limites mais rígidos nessa fase para proteger a criança, né? Inclusive proteger dela mesma, que ela não tenha noção que ela mesma pode se machucar. Então, não adianta você só falar para uma criança de 2 anos que ela não deve colocar a mão na tomada. Você tem que tomar uma atitude um pouco mais firme, né? Ou colocar certos objetos na boca. Você vai precisar tomar a medida protetiva, tampar a tomada, essas coisas, né? Ou então tirar aqueles objetos pequenos para que ela não engasgue. Você vai precisar ali realmente governar até o que ela faz, né? Nesse sentido, assim, de que ela não se machuque. Tá? Além disso, uma dica assim que eu queria deixar para vocês nessa fase, para quem tem criança e para quem vai orientar outras mães, ao invés de você dizer assim, não mexa nessa tomada, você vai só aguçar a curiosidade da criança. Então você vai dizer assim, ó, vamos montar esse brinquedo e ver como é que ele funciona, né? Então você vai mudar o foco da criança. Quando você vê que ela vai mexer naquilo, você fala, olha, vamos brincar com isso aqui, tá? Ou então se você disser assim, não risque a parede, a criança vai entender risque a parede, porque o não, né? Se a gente fizer um estudo mais profundo, o cérebro da criança nessa idade, ela não compreende o não, ela vai entender que é para arriscar. Então você vai dizer assim, ó, pega esse papel aqui, ó. Olha só, eu tenho um papel. Vamos pegar esse papel, vamos desenhar aqui? Vamos fazer isso junto? Olha que legal que é, né? Então, essa estratégia também funciona bem com crianças que têm TEA, né? Crianças com necessidades especiais, você redireciona o foco, né? Então, quando a minha filha era bem pequena, a mais velha,
típica, né? Ela amava riscar as paredes, gente. No apartamento que a gente morava, tinha uma parede só para ela pintar, porque ela amava fazer aquilo. Mas então, o que que eu fiz? Eu comprei várias telinhas em branco, sabe? Aquelas telinhas que tem na livraria, assim, na papelaria. E eu tinha umas 3, 4 e eu dava para ela pintar. Então, às vezes dava para aproveitar, porque como era tinta guache, eu lavava a telinha e elas duravam várias vezes, né? Mas eu logo percebi que ela tinha um talento para aquilo, para desenho, para pintura, porque ela queria muito fazer aquilo o tempo todo. Então, eu não proibi ela de riscar a parede. Eu dei uma alternativa melhor para ela, para que ela desenvolvesse. Então, lembre assim, ao invés de proibir, dê alternativas melhores, tá? Para criança de 0 a 2 anos. Outra coisa que é necessária nessa fase, né? Em todas as outras, eu digo assim, é um afeto intencional. Assim, é essencial, sabe, para o desenvolvimento da criança nessa faixa etária e para o desenvolver globalmente, né, nas 3 esferas, física, emocional, espiritual, que a criança tenha certeza de que ela é amada, de que ela é aceita e que ela está acolhida, né? Esse sentimento é um sentimento necessário para que a criança se desenvolva, né? Então, dê muito colo, dê muito afago, beija, dê muito carinho, durma junto, né? Esteja presente de verdade. Limite as telas, se possível, gente, até os 2 anos, nem apresente telas, né? Outra forma que a criança se sente amada é ser suprida em todas as necessidades. Aquela criança que você deixa chorando lá muito tempo, a criança que fica com fome muito tempo, ou que fica com sono e você fica tentando manter a criança acordada, né? Você não está suprindo ela na necessidade física dela, ou que fica muito tempo de fralda suja, né? A criança, ela tem uma necessidade, ela precisa ser suprida, ela se sente amada, cuidada, acolhida quando ela é suprida basicamente nessas coisas mais básicas, porque ela só entende esses estímulos, né? Principalmente de até os 2 aninhos, né? E não vamos esquecer que as crianças, além de ter necessidade física e emocional, elas têm necessidades espirituais. Nós precisamos ler a Bíblia para os nossos bebês, nós precisamos colocar louvores para as nossas crianças pequenas ouvir, porque elas são, como você e eu, né, elas são crianças, são pessoas triunas, né? Elas precisam ser supridas nessas 3 necessidades, né? Então, leva a criança para o culto. Ah, a criança chora, não tem problema. Deus não te deu os filhos para que você não vá à igreja. Deus te deu os filhos para que você vá à igreja e que você leve eles também, né? Então, essa é a orientação para essa faixa etária. Agora, crianças de 3 a 4 anos, que é a nossa segunda parte da aula. Então, com 3, 4 aninhos, a criança já entra numa fase um pouco mais concreta, né? Então, ela começa a entender melhor, assim, o mundo ao redor dela, começa a entender um pouquinho melhor as regras, né? Então, ela pode ser instruída com mais intencionalidade, né? Lógico que não vai ser um mini adulto, né, gente? A gente tem que entender que criança faz criancices, né? Ela não é um mini adulto, muito embora a gente tenha essa visão. Então, ela não vai entender tudo, mas a correção já começa a fazer um pouquinho mais de sentido, né, para ela, né? E ela precisa ser corrigida de forma clara e imediata, tá? Crianças nessa faixa etária precisam dessas 2 medidas, forma clara e imediatamente, porque a memória é curta de 3 a 4 anos, não adianta a criança fez algo de manhã, você corrige lá à noite, né? Precisa ser ali o mais próximo possível do erro, né, que ela cometeu, tá? Então, conforme ela vai crescendo, vai chegar um tempo em que os pais e que a gente perde, né, totalmente o governo. O governo ele não é para sempre, né? O que acontece muitas vezes é que tem mãe querendo governar adolescente da forma que governava uma criança de 0 a 2 anos, né? E isso não funciona. Então a gente vai lembrando que conforme eles vão crescendo, né? Isso é uma coisa natural, é uma coisa gradativa, é uma coisa saudável. A gente perdeu o governo, né? Eu sempre falo assim, ó, eu usava isso para quando eu dava aula, sabe? Eu falava assim, o professor bom é aquele que vai sendo cada vez mais desnecessário para o aluno, né? E é verdade, gente, porque o professor que sempre é necessário indica que um aluno não está aprendendo, né? E a maternidade é a mesma coisa. Então, nós devemos ser cada vez menos desnecessários para os nossos filhos, mas para isso eles vão precisar, né, amadurecer. E a correção, a disciplina vai proporcionar, né, essa autonomia, tá bom? Deixa eu voltar aqui só um minutinho. Aí. Então,
Depois que a gente perde o governo, como eu falei para vocês, vai restar somente a influência, né? E essa influência, ela se intensifica na adolescência, mas ela continua ao longo da vida. Por isso que é importante a gente semear na vida da criança com o governo correto, né? E com muito respeito, com muito afeto, para que quando ela for adulta, passando pela fase da adolescência, né? Porque na fase da adolescência, aquele contágio social, né? A criança sai da bolha da família e ela vai procurar pares para ela se relacionar. Então, ela vai perder um pouco a família perde um pouco a influência sobre a criança. Isso é normal, é natural, é necessário, né? Que o adolescente passe para isso. Então, mas passando por essa fase, quando ele fica adulto, ele volte, né, a ter aquele apego aos pais, aquele apego emocional aos pais de novo, para que ele possa, então, desenvolver a própria família de forma saudável, né? Então, o que eu preciso fazer para governar bem sobre os meus filhos pequenos? A gente tem 3 estratégias que eu quero deixar para vocês nessa aula, tá bom? O que eu preciso fazer para governar bem sobre os meus filhos pequenos? Vamos ver. Primeiro, estabeleça o seu direito de liderança. Hoje eu estava fazendo uma declaração profética na vida das meninas e eu falar bem a verdade para vocês, muitas vezes a gente tem medo, né? A gente se põe nessa posição de medo que os filhos sejam atingidos por alguma coisa, que aconteça alguma coisa com eles, né? E isso, dependendo da experiência que você teve na vida, é um pouco mais forte, um pouco mais fraco, depende do tratamento do Espírito Santo na sua vida também, né? Mas esse medo me afligiu e eu rebati com a palavra de Deus, eu falei, não, eu não aceito, as minhas filhas são do Senhor, eu não preciso ter medo, elas são dele, então, Senhor, o Senhor pode levar elas onde for, né? Mas o diabo não pode tocá-las, ele não pode matá-las, ele não pode feri-las, ele não pode encostar nelas. E eu tava falando isso, né? Então, eu tenho um direito de liderança, porque o Senhor me deu, me delegou, né, autoridade sobre eles. Então, eu tenho esse direito, eu preciso estabelecer, eu preciso exercer essa liderança sobre os meus filhos. Sou eu a responsável. Então, a criança precisa entender que é você quem está liderando, né? Que é o papai, a mamãe que decidem o que é melhor para ela e para a família toda, né? Em todas as decisões, seja da mais básica, né? Que é dar uma comida, dar um doce, até onde vai passar as férias, ou o que vai fazer, com que amigo pode andar, né? Lugares para frequentar, tudo isso. Então, são vocês que têm mais discernimento, é o papai e a mamãe que têm mais visão, né? E também quem Deus levantou para liderar eles, tá? Eles têm que ter isso muito claro desde cedo, né? Não é sobre fazer a vontade do papai ou da mamãe, é algo muito mais profundo que isso, né? Então, quando você estabelece a sua liderança, a criança, obviamente, ela vai resistir, né? Ela vai chorar, ela vai ali, enfim, vai bater de frente. Isso é algo esperado, né? A criança vai querer realmente pôr a vontade dela. E aí acontece que muitas vezes os pais cedem, né? Então, esse comportamento de não aceitar faz parte da faixa etária, né? Geralmente quando ela é pequena. Lembra, a gente tem que sempre lembrar que a criança ainda não consegue processar as emoções, né? Até os 4 anos, muito bem. Então, tá tudo bem, né? Isso precisa ser bem estabelecido, tá, gente? A liderança. Até os 4 anos, a criança tem que ter isso muito claro. O que a gente vê hoje em dia é muito diferente, né? Os pais perdem o governo muito cedo. O que eu vejo na minha experiência, assim, que eu acompanho, é que os pais dão para a criança um direito de escolha em situações que elas ainda não têm condições de decidir, né? A criança pequena, ela não tem maturidade cognitiva, ela não tem controle emocional. Então, primeiro porque o cérebro dela, fisiologicamente, ainda não está desenvolvido, né? O que a gente vê, na verdade, assim, principalmente em escolas, é que a criança ela é empoderada para escolher tudo, quando na verdade ela precisaria ser amada, acolhida, educada, com afeto, né? Receber estímulos para desenvolver essa autonomia, mas sendo liderada nas escolhas. Então, não ser da birra, né? Criança que quer, assim, ter os caprichos dela suprido toda vez, né? Vontades infundadas, né? Não faça isso. Porque falar não, estabelecer limites dá mais trabalho a curto prazo, né? Porque você vai ter que aguentar um comportamento muitas vezes desafiador por parte da criança, mas a médio, a longo prazo, isso vai trazer estabilidade, paz. E não só estabilidade e paz para a criança, né? Estabilidade e paz para toda a família, né? A criança não vai te envergonhar quando você sair, né? Porque é normal, né? A criança envergonhar os pais, muitas vezes eles não fazem em casa, mas na frente dos outros eles fazem. Então, as chances disso acontecer diminuem muito, tá?
Lembra-se também, gente, que eu penso assim que tudo é uma semeadura, né? Se a gente planta limites, a gente colhe influência. Isso é muito forte para mim. Essa frase me marcou e assim de forma muito forte, né? Quem planta limites colhe influência no futuro. Quer falar, Carlinha? Carla, você quer falar? Pode abrir teu microfone. Ô, Adri, eu estava pensando aqui hoje conversando com uma pessoa sobre o TOD, né? Uhum. Transtorno Opositor. opositor desafiador. Será que Uhum. é por isso também uma das causas, né? Porque a criança faz birra, daí a gente também, eu acredito que não tem a paciência de estar colocando esse limite ou autoridade, porque pode ser só uma birra, porque ela não tem, como você falou, né? A autonomia de fazer essas escolhas, né? De Uhum. repente o pai não tem paciência e cede sempre, né? Uhum. Não sei. É, Pode ser? pode ser. Pode ser. Na verdade, assim, existe o transtorno e existe uma linha muito tênue, né, entre um transtorno e um comportamento, né? Então, na verdade, precisaria ter um acompanhamento de um time de profissionais para avaliar, né? Se realmente é um transtorno que ele se repete, né? Em todas as áreas da vida da criança, ou se é só na família, né? Então, existem algumas técnicas, testes, né, para você ter um laudo, né? Mas eu acredito que, com certeza, né? Eu acredito que a criança com TOD, ela pode ter sim limites, independentemente do transtorno, né? De uma forma mais orientada por algum profissional, mas eu acredito que sim, né? Pode ser sim. Grande parte disso é sim. E o segundo ponto, então, a segunda estratégia, né? É ensinar a criança a decidir. Nós precisamos ensiná-los, porque eles não nascem sabendo, a ter escolhas assertivas, né? Então, ela tem o direito de escolha conforme ela vai crescendo. A gente não pode decidir tudo pelos filhos o tempo todo, né? Então, a gente vai ensinar o filho a escolher de forma sábia, né? E isso pode ser feito de várias maneiras, né? Então, você pode dar o exemplo, na hora de comprar o alimento, por exemplo, é você quem decide comprar alimentos saudáveis ou não, né? Isso não vai entrar na nossa casa, isso vai entrar só no final de semana, isso nunca vai entrar. Então, pode ser através, assim, você pode ensinar coisas através de jogos, né? Tem joguinhos que você ensina a comer saudável, eu tô nessa luta, né? Para ensinar a criança a comer saudável, então você compra ali aquele joguinho especificamente para fazer com ela, né? Enfim, tem várias formas de você ensinar, né? E você vai conduzindo a criança ao seu destino, tá? E eu gosto de falar assim, gente, qual que é o destino, Adri, das nossas crianças? O primeiro destino mais importante, o essencial, aquele alvo que a gente não pode esquecer do flechas, que tem o alvinho lá, né? É a salvação. Em primeiro plano é a salvação, né? E depois ter decisões corretas. Então, quando a criança aprende a escolher o certo, a criança vai estar treinando, né? A governar a si própria. Então, durante a infância, porque na adolescência, com certeza ele vai ser exposto a escolhas que não serão tão saudáveis, né? E às vezes nessas escolhas não vão ser ofertadas por vocês, vão ser ofertadas lá na escola, vão ser ofertadas no grupo de amigos. E se ela está treinada a escolher de forma correta, né, de forma assertiva, de forma como você ensinou, lá na frente, esse treino todo que você deu na infância vai fazer com que a criança rejeite certas escolhas que não são certas, né? Então a gente tem que lembrar que é algo muito mais além do que simplesmente tá ali lidando com ele, né? Com a criança, né? Então a gente pode limitar as escolhas. Eu fiz isso faço ainda, né? Quando a criança tiver 3, 4 anos, você pode dizer assim, ó, você quer ir com a roupa vermelha ou com a roupa branca? Né? Então ela não vai escolher qualquer roupa, você vai delimitar 2, 3 alternativas para que ela vá pensando, para que ela vá entendendo, né? É um treino, né? Então é um processo longo, a gente precisa ter paciência e tem que ser exercício com respeito, tá? Lembra disso, sempre governo com respeito. E o terceiro e último, tá? Então coloque limites claros e proporcionais à idade da criança. Então os limites, gente, eles são como cercas e eles protegem os filhos. A gente vai estudar sobre correção, né? Como que a gente vai pôr os limites para que a criança ela entenda que é amada, porque quando a gente não corrige um filho, no íntimo do ser dele, ele vai crescer se sentindo desamado, né? Se essa palavra existe, mas ele vai crescer não se sentindo amado.
porque isso é um princípio bíblico, o princípio da correção, e quando ele não é respeitado, quando a gente quebra o princípio da correção, né, a gente causa danos emocionais profundos nos nossos filhos. Então, a gente vai estudar isso na aula de correção, tá bom? Mas só para pincelar assim. Então, coloque limites claros e proporcionais à idade. Então, os limites, eles protegem os nossos filhos. Exemplo, aqui não pode mexer, tá? Ainda não é hora para isso. Você vai poder, né? Por exemplo, eu quero viajar, a escola vai viajar com os amigos, né? E aí, se você decidir que não é a hora, você vai dizer, ainda não é a hora para isso, para tudo há um tempo. Aí você memoriza Eclesiastes 3, tá? E você vai ler com a criança desde pequenininha. Você vai ler para ela, ela não precisa entender. Você vai lendo a palavra de Deus com ela, tá? A Bíblia é o nosso guia. E ali, a Bíblia, ela tem tudo para tudo que acontece na nossa vida. Tem alguma resposta para nós. Então, você vai ensinando, né, o tempo certo, desde pequenininho. Aquele lugar não é bom para você, né? Então, você não vai. Tudo isso você vai pondo limites. Ao mesmo tempo que você vai colocar o limite, que a criança não vai gostar na hora, né? Você vai acolher o sentimento dela, você vai mostrar empatia, né? Não vai dizer assim, para de chorar porque isso não é nada em todo o tempo, né? Às vezes não é nada mesmo, mas você vai entender, olha, filha, a mamãe entende isso, eu sei que você está sofrendo, eu sei que agora você não entende ainda, a mamãe sabe que isso porque você tá chorando, eu entendo o teu sentimento, tá? Mas eu sei o que é melhor para você, e você vai explicando para a criança. Então, você não pode se desconectar da criança quando você corrige, quando você põe limite. Muito pelo contrário, você põe o limite e você se conecta com ela, né? Aí você pode redirecionar para uma outra atividade, né? Você vai envolver, não vai enfurecer, vai tentar envolver a criança. Quanto menor a criança, eu quero que vocês gravem bem isso, maior o governo. E menos você vai ter que falar. E mais você vai ter que agir, né? Conforme ela for pequenininha. E quanto maior a criança, menor o governo. Mais você vai dialogar e explicar e menos você vai agir. Porque a criança grande, ela já precisa decidir, ela já precisa agir, né? Ainda que tenha que arcar com as consequências. Às vezes você vai ver os seus filhos decidir de forma errada. Por exemplo, escolhe uma roupa que ela quer ir, mas aquela roupa você sabe que vai pinicar, que vai incomodar, que vai coçar, né? Então você não põe uma blusinha bonitinha de algodão na bolsa para levar. Você deixa a criança ir com aquela blusa e deixa ela se coçar até ela entender que aquele tipo de, né, de repente não é só um exemplo, tá, gente? Não é que eu faço isso não, mas é só um exemplo, tá? Que a gente precisa também respeitar esse arcar com as consequências, né? Depois de uma certa idade, quando ela já entende. Então, a influência cresce à medida que o governo diminui, tá? E isso inclui a influência para a vida cristã, tá? Então, seu filho, ele vai ser influenciado para perto de Cristo ou para longe de Cristo, de acordo com o que eu faço, de acordo com o que você faz, né? E a gente tem essa autoridade de aproximar da cruz ou afastar da cruz. Então, quando o seu filho é pequenininho, você governa o ir e vir da igreja, você estabelece a rotina do momento com Deus, né? É você quem vai decidir o que ler e quando ler, né? A Bíblia, quanto tempo de oração, entre tantas outras coisas, né? Mas à medida que eles vão crescendo, né, e por fim lá na fase adulta, o resultado de um governo bem feito lá na infância, né, vai surtir a influência necessária para que eles por si só decidam por Cristo, né? Então, isso aí é assunto para outra aula, tá? Mas é só para a gente saber que quando a gente governa de forma correta, governa de forma bíblica, com o auxílio do Espírito Santo, né, no respeito, conforme a gente aprendeu nessa aula, a gente vai colher frutos, né, para a vida espiritual dos filhos lá na frente. Então, é uma semeadura, gente, e a gente precisa lembrar disso, né? Nós somos as semeadoras, nós somos aquelas que orientam, que guiam, que levam os nossos filhos para o alvo, e o alvo é Cristo. Amém? Então, tá. Eu quero orar com vocês. Quero pedir perdão também, porque às vezes acontece da gente meio que perder aqui quando entra a gente. Eu até queria uma voluntária, se vocês pudessem abrir a reunião para mim, para eu não precisar ficar indo e voltando na minha tela aqui, mas aí a gente conversa no privado, quem tiver essa disponibilidade, né, da gente fazer isso, seria ótimo, tá bom? Eu quero orar, quero agradecer a todas que puderam chegar. Eu sei que tem mãezinhas aí que tem bebê pequenininho, né, Aire?
e tá se esforçando. Deus vai te recompensar, todas vocês. Quero honrar a vida da minha mãe também, que tá aqui, que tá fazendo aniversário hoje, 74 aninhos, né? Então, que Deus te abençoe, mãezinha. Você é um pilar no nosso curso, né? E a gente fica muito honrada com a sua presença aqui. Muito obrigada, viu? Você é o presente nosso hoje. Vamos orar então? Ai, Dai, olha só, 4 mesinhos, querida. Vamos orar então, queridas. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor ministrou no nosso coração hoje. Eu oro, Espírito Santo, em nome de Jesus, que a semente que foi lançada hoje aqui, ela possa frutificar de 1 a 100. Eu peço, Senhor, o pleno cumprimento de tudo que a gente estudou aqui. Eu coloco os nossos filhos, Pai, de cada mãe aqui presente, daquelas que também não puderam vir, Pai. Eu coloco cada um diante de Ti e declaro, Senhor, um governo, Pai, feito por nós, Pai, de forma correta, de forma, Senhor, a seguir aquilo que o Senhor planejou para cada filho, Pai. Nos dá sabedoria, nos dá entendimento, nos dá discernimento, Pai, para governar os nossos filhos, Pai, de acordo com a Tua vontade, Paizinho. Eu te peço em nome de Jesus, abençoa cada mãe essa semana. E vai falando, Espírito Santo, com cada uma, Pai, dia após dia, até a próxima aula, Pai, para que a gente não esqueça, Pai, daquilo que é importante, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Obrigada pela parceria. Um beijo bem grande. Fiquem com Deus.